Olá, pessoas! Sejam todas bem-vindas ao TechCast número 3. Então, bora lá para essa maravilha maravilhosa. Estamos apresentando TechCast. Fala aí, pessoas! Hoje, nesse episódio do TechCast, vou apresentar para vocês como os programadores fazem os aplicativos. Muita gente fica se perguntando como é que os programas são feitos, como o navegador da internet é feito, como o Skype é feito, como o Minecraft é feito, como, sei lá, o Facebook é feito. Isso tudo, todos esses softwares que eu falei no episódio passado, como eles são feitos, né? Então hoje nesse episódio a gente vai falar sobre justamente isso, né? Então, vamos lá. Tópico número 1. Vamos começar a falar em tópicos. Eu sempre divido em tópicos porque é muito mais fácil, né? O que vai acontecer? O programador, a pessoa que aprendeu, fez a faculdade, fez o curso, fez o que for, via internet, tirou certificado ou não, vai lá, pega lá, vou falar aqui no termo mais básico, pega o bloco de notas, sim, o bloco de notas, aquela tela branca que não tem muita coisa, mas sim, ela pega o bloco de notas e pode programar, digitar códigos, linhas de códigos de interpretando e tal. Não são todas as linguagens de programação, né, que permitem programar no bloco de notas, mas o HTML, né, que é a linguagem web, que permite os programadores fazer sites, né, permite no bloco de notas. Então ele vai lá, cria lá a estrutura do código base, vai colocar as coisas, né, os códigos, vai montar o site da forma que ele quer e vai colocar num servidor para rodar, né, aquele script, aquele código que ele criou. Linguagem de programação, nada mais, nada menos do que quase uma linguagem normal. É quase que uma linguagem falada, só que uma linguagem que o computador entende, né? É uma linguagem específica. Eu vou contar uma história aqui que há breves tempos atrás, as linguagens de programação elas eram muito diferentes. Você não tinha essa, por exemplo, hoje você tem uma linguagem de programação para programar para web, outra para fazer programa, outra para fazer aplicativo, outra para fazer não sei o quê. Então, cada linguagem de programação tem o seu lugar no mercado, tem o seu lugar no computador. O HTML, que eu acabei de falar, é para site. O Java, aquele cafezinho, aquela xícara de café, que muita gente quando compra um computador não sabe o que é um Java, tá? Tem que baixar para fazer alguma coisa, né? O Java é uma linguagem de programação também, é um programa que permite com que o programador crie aplicativos multiplataforma. Por exemplo, você que tem um Android, né? Você programa para Java. O programador, para desenvolver aplicativos para Android, ele programa justamente para Java. E qual é a vantagem de programar para Java? Porque por ser uma linguagem multiplataforma, você pode programar o mesmo código para o Android e o mesmo código para outra coisa, entendeu? Eu faço o mesmo aplicativo, o mesmo código que eu uso para fazer para Android, eu faço para computador, entendeu? É o mesmo script que eu crio, que o programador cria, ele é interpretado pelo computador igualmente em todas as máquinas. Eu fiz um programa para Java no Windows, eu fiz a mesma coisa no Mac. Eu posso pegar o programa que eu fiz no Windows e colocar no Mac, porque ele vai interpretar sem problema nenhum, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque o programador não vai ter que aprender linguagem para Windows, vai ter que aprender C, que é uma linguagem para Windows, vai ter que aprender outra linguagem para Mac, entendeu? Então isso facilita a vida dele, principalmente, né, para empresas, companhias que querem criar programas multiplataformas. Isso facilita muito a vida deles. Mas antigamente não era assim. Antigamente você não tinha essas coisas. Você tinha, por exemplo, uma linguagem de programação que ela fazia, tipo assim, quase tudo no computador. Isso lá nos primórdios da linguagem de programação. Quando a pessoa começava a aprender linguagem de programação, ela tipo, tinha que aprender muita coisa, mas só aquela muita coisa já fazia, já conseguia fazer tudo, entendeu? Era o céu é o limite, faz o que tu quiser, sem problema nenhum, era tipo infinito. Era muito surreal. Você conseguia fazer
tudo que você quisesse com aquela linguagem no computador. Só que a partir de hoje as coisas começaram a ficar mais diversificadas. Se você quer programar para Android, vai de Java. Quer programar para computador, vai de, sei lá, Visual Basic, entendeu? Então as coisas se diversificaram um pouco. Tópico número 2. É difícil programar? É alguma coisa complicada? Não, programar não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças que vem do armário querendo te matar. Não, é muito fácil. Você entra no site para pegar um curso, alguma coisa assim. Você vai ver, não é difícil, pode pesquisar na internet. HTML. HTML para mim é uma linguagem super fácil de programação, não é difícil, mas tem que ter interesse, tem que ter muita energia para fazer, porque são muitas linhas de código. Então eu recomendo, quando você for fazer um curso, principalmente pela internet, você não assistir 5 vídeos, né? Dependendo do tempo do vídeo, não assistir muita coisa ao mesmo tempo, porque senão você não vai fixar, você não vai gravar aquela matéria. Então vai ficar ruim. Não vai ficar bom, você não vai lembrar dos códigos e tal. Eu aprendi um pouco de HTML, eu sei programar um pouco em HTML, não sei fazer um site completo. Tipo assim, não sei fazer um site completo com animação e tal. E principalmente o HTML, porque o HTML ele não trabalha sozinho. O HTML ele é basicamente você escrever no site, você montar a arquitetura do site. Aí entram outras partes, como o CSS, que é junto com o HTML, e o JavaScript. JavaScript e Java são completamente diferentes, já vou avisando. Java é uma linguagem de programação normal, JavaScript é para programação web. Aí, o HTML você faz a estrutura do site, o JavaScript você faz as animações do site e o CSS é para você formatar o texto do site. Você aumentar a letra, você botar uma fonte diferente, você colorir o texto, entendeu? Dá muito mais poder de formatação. É muito bacana o que o CSS faz. Você vai usar ele bastante quando você estiver programando. Se você quiser programar, além do mais. Isso aqui é só um vídeo informativo. Não, isso aqui é só um podcast informativo falando sobre como é que o programador faz, qual é o trabalho que ele tem. Então, muitos usuários que, pelo menos, não estão assistindo esse podcast ou também não têm interesse em saber o que é programar, cagam. Não querem saber da vida dos programadores. Eu estou usando o programa está funcionando, tá uma maravilha. Entendeu? Não quer saber se aquele programa, entendeu, vai ter atualização, se aquele programa ali, entendeu, vai se continuar desenvolvimento, como é que funciona, como é que o cara programa, qual o trabalho que o cara tem. É muito bacana você estudar pelo menos um pouco de programação, dar uma olhada de leve assim por cima, só para você ver a quantidade de trabalho que as pessoas têm para fazer as coisas. Por exemplo, o Adobe Audition, que é o programa que eu estou usando agora para gravar esse podcast, é um programa ultra complexo, entendeu? Eu presto atenção no trabalho, na fidelidade que a Adobe, a empresa que fez esse programa, teve com ele, porque realmente é muito difícil fazer esses programas, né? Por exemplo, eu gosto muito do Opera. Mas funciona muito bem. É um navegador muito bom para mim. Eu gosto muito dele, preferências pessoais. Só que eu prezo pelo trabalho dele, uma equipe de desenvolvimento bacana. Se eu não me engano, o Opera até é open source, né? Então você consegue, os programadores anônimos, quem quer fazer um plugin, alguma coisa pro Opera, consegue, porque o código dele é aberto, né? Por exemplo, né? O Opera é aberto, se não me engano, o Firefox também, o código é aberto. E a gente vai falar de código aberto, de código fechado e de outras coisas no próximo tópico. Então, vamos lá! Tópico número 3 e último. Agora a gente vai falar aqui sobre liberdades e direitos autorais sobre o código, né, a programação de uma determinada empresa.
Por exemplo, a Microsoft, o Windows, né? Windows 7, Windows 8, Windows 10, todos os Windows, eles possuem código fechado. Por quê? Porque é prioritário, é feito por uma empresa e a empresa manteve aquilo fechado. Por exemplo, Linux, não vou falar da forma genérica, né? Linux tem um código aberto. Tem um código aberto. Então, por exemplo, uma comunidade, entendeu? Uma outra empresa, entendeu? Que está querendo desenvolver um programa para Linux é mais fácil. Que está querendo modificar o sistema é mais fácil porque o código é aberto. E uma grande coisa boa do Linux, por ele ter o código aberto, a comunidade de desenvolvimento do Linux ajuda muito em encontrar bugs, em encontrar problemas, enquanto na Microsoft é só a Microsoft, entendeu? Você encontrou um bug, manda para Microsoft, é eles que resolvem, eles que te virem, entendeu? Mas isso não é legal. No Linux você tem a questão do você e a comunidade fazem parte. Você que usa o Linux faz parte da comunidade. E muita gente pensa que Linux é algo tipo super complicado, é uma tela preta, né? O terminal, uma tela preta com um monte de código e vida louca. Não. Não é isso. O Linux não é só para programador. Linux é um sistema completo, inteiramente completo e em que vários pontos mesmo, é muito melhor do que o Windows. Questão de segurança é muito melhor, entendeu? A comunidade ajuda muito, né? Que eu falei do código aberto, é muito melhor, entendeu? É de graça. Então, são vários pontos positivos para o Linux em comparação com o Windows, né? A questão de aplicativo não é tão ruim. Por exemplo, por o código ser aberto, as pessoas que migraram do Windows para o Linux e são desenvolvedores acabam por criar programas iguais ou muito parecidos com o do Windows para o Linux. E funciona direitaço, entendeu? O sistema é mais leve, são vários pontos positivos para o Linux, né? Só que é o Linux, né? Entendeu? Várias pessoas acham que é um bicho de sete cabeças e tal, mas não é. É algo tranquilo. Eu mesmo já fiquei 2 meses usando o Linux sem problema nenhum. Se fosse eu, abandonaria o Windows, mas não tô falando pra ninguém largar o Windows e ir pro Linux, tá? Tô falando dos pontos positivos e os pontos negativos de cada um. O Windows, ele tem, como é que eu posso dizer? É uma interface um pouco mais amigável para instalar, programa é um pouco mais fácil, entendeu? As coisas são um pouco mais fáceis no Windows para iniciantes, mas não quer dizer que o Linux seja um bicho de sete cabeças. Eu tô falando o termo Linux, é muito engraçado, porque Linux não é o termo certo. Por exemplo, Linux é um kernel, que é um núcleo de sistema, que eu falei no podcast de software, né? Kernel é um núcleo de sistema. Linux é um kernel, né? É um núcleo de sistema. O por cima do núcleo de sistema tem um motor gráfico, tem outras questões, o ambiente gráfico, os aplicativos, os programas, entendeu? Só que as pessoas pensam, pô, Linux é Linux, pô, isso aqui é Linux, aquilo lá também é Linux, é tudo igual. Não, não é igual. Você tem o Ubuntu, que é o principal conhecido do Linux, né, do mundo Linux. Você tem o Linux Mint, né, Linux Menta, né, traduzindo para o português. Ele é muito conhecido também, ele é muito parecido com o Windows. Você tem o Xubuntu, Lubuntu, são várias distribuições. Você tem o Debian, são várias distribuições Linux, né, você pega o kernel e vai fazendo vários sistemas baseados nele. Isso é muito bacana, justamente porque o código dele é aberto. O código do kernel é aberto. Então, isso é muito bacana. Então, pessoal, valeu por ter assistido, ouvido esse podcast imenso, né? Eu sempre me confundo entre assistindo, ouvindo vídeo e podcast, é inacreditável, né? Mas muito obrigado por ter ouvido esse podcast com todo esse seu carinho e amor. Então, se você gostou, se inscreva nesse podcast. É
muito bom. Eu vou tentar postar vídeo toda semana. Se eu não conseguir, meu Twitter tá aqui, tá? Meu e-mail também tá aqui na descrição, né? Meu Twitter é @ezr1234gamer, né? Esse é o meu Twitter. Você pode entrar lá e me mandar uma pergunta, uma dúvida, alguma questão sobre podcast, alguma coisa sobre tecnologia. Pode me mandar lá.